Olá, eu sou o Preto e este é o Segredos da Alma. Qual é que era o meu maior sonho? O meu maior sonho era ser alguém na vida, era vencer na vida. Ainda não era ser piloto de motocross, porque é como eu te digo, e se te lembras, eu tinha dinheiro, mas não tinha tempo. E quando tinha dinheiro não ia agarrar no dinheiro que eu tinha para ir ver o outro sonho. Não, a prioridade era aquele. Era vamos fazer aquilo, vamos criar estabilidade, vamos financeiramente estar estável para depois fazer o outro sonho, porque o outro sonho precisa de dinheiro. Nós precisamos de uma estabilidade, uma coisa de cada vez. Portanto, e às vezes eu acho que os jovens perdem-se, querem fazer tanta coisa, querem e não definem as suas prioridades. Eu acho que temos que priorizar, escolher um deles, trabalharmos, termos foco, termos determinação, trabalhar e preparar esse. E depois, quando chegamos a esse patamar, quando tivermos consolidado esse patamar, podemos pensar no segundo. Porque se estamos a pensar no segundo sem realizar o primeiro, nada vai acontecer. E eu acho que este é o grande problema, por vezes, que os jovens se perdem na questão mesmo até desta interatividade das redes sociais e da informação e da coisa fácil. Existe hoje grandes problemas, nomeadamente que advém das redes sociais, a questão de jogos online, destas coisas que parece tudo muito fácil e que destroem, e é muito importante nós focarmos e sermos muito determinados para sabermos aquilo que nós queremos. O turismo moçambicano ganhou uma nova cara, uma nova postura e uma nova abordagem. E hoje, no Segredos da Alma, eu tenho o privilégio de ter uma alma pura e um coração extremamente enorme. Obrigado, Paulo, por aceitar fazer com que a sua agenda mude um bocadinho. Nós podemos entrar no LinkedIn e nos cansar de ler o que é que o Paulo é, o que é que o Paulo faz. Mas hoje tenho o privilégio de o fazer diretamente aqui no Segredos da Alma. Então íamos começar por aí e se apresentar e dizer exatamente o que é que faz. Olá, Nelson, muito obrigado pelo convite. Eu sinto-me honrado por estar aqui no Segredos da Alma. E eu tento ser um jovem, Paulo Oliveira, com 51 anos, eterno sonhador. Um menino que veio de origens humildes e modestas, mas que, como o sonho não paga taxa, sonha sempre alto e sonhou com muitas coisas em que precisava de vencer na vida. Sempre trouxe princípios de educação e de boa moral de casa. Acho que foi isso que me fez a grande diferença e moldar como pessoa. Todos os valores que os meus pais, que apesar de serem de condição humilde, me transmitiram, preservar o nosso bom nome, ter a postura correta, sermos corretos com o próximo e ajudarmos sempre que possível quem tiver a nossa beira. E depois foi sonhar, não me resignar à condição que estaria. Eu nasci, apesar de moçambicano, nasci em Portugal, numa região pobre do interior de Portugal, fria, com neve no inverno, muito quente no verão, portanto com algumas adversidades em que a terra não dá muita coisa. É curioso, por acaso, o sítio onde nasci, em que as pessoas tiveram que lutar muito para conseguir a Amazônia no século XX, finais dos anos 70, quando nasci, industrializada, mas que de repente as fábricas que existiam fecharam, e é uma zona montanhosa, só tem pedras e tem um animal, que é a ovelha. Uma ovelha, nós não temos ovelhas aqui, mas é muito parecido com uma cabra. Ok. E depois o que dá é leite, e o que se faz é um queijo tradicional da Serra da Estrela. E é lá, portanto, basicamente eram os produtos que havia ali. Depois podemos continuar, eu posso contar a minha história, porque claramente este foi dos produtos também que me ajudou a sair de lá. Claramente. Eu também quero, em meio às adversidades, é um dos slogans do Segredos da Alma e fico até arrepiado por ouvir essas palavras de alguém que só tinha
uma cabra ou uma ovelha e são pedras e muito frio, e faz muito frio na Serra da Estrela, e hoje estar no patamar que está faz qualquer um claramente querer sair da sua zona de conforto, sair daquilo que é o sofá e ir atrás das coisas. Então tenho a máxima certeza que a escolha pelo Paulo vai claramente enriquecer o nosso segredo de alma e impactar a sociedade, porque esse é mesmo o objetivo pontual do nosso programa. Obrigado, Nelson. Eu não sei se vai enriquecer, mas pelo menos partilhar a minha história e ver que é possível. Contribuirmos para que os jovens acreditem que é possível com a minha história, isso não tenho a certeza. Acho que deve haver histórias mais giras que as minhas. Não seja modesto. A verdade é que há dois pontos da minha vida que efetivamente temos que aproveitar para quem queira sair da zona de conforto. Uhum. E uma era esta: enquanto jovem tinha que vingar na vida, tinha que ser alguém, tinha que provar a mim mesmo que ia conseguir, que eu ia chegar onde eu queria e não aonde a vida me levava. Uhum. É diferente. Sim. É aquilo que nós somos os próprios condutores da nossa vida. Okay. Nós somos conduzidos. E depois, outra da minha grande paixão era estar no palco mundial dos grandes rallies, o maior rally do mundo, coisa que eu há 30 anos achava que era impossível. Nada é impossível quando se quer, né? Quando se sonha grande. Sonho, e nunca o perdi. E nunca perdi a esperança. Claramente, quando era novo, não podia porque não tinha dinheiro. Depois, em determinada fase da minha vida, não podia porque não tinha tempo. Já tinha dinheiro, mas não tinha tempo. Ok. Foi preciso chegar a uma idade já mais avançada para ter o tempo e a disponibilidade para o fazer, mas cumpriu. E cumpriu também com um duplo satisfação, que foi a minha segunda pátria amada, nunca o ter feito e eu poder levar a bandeira de Moçambique lá. Eu fui adotado por Moçambique. A minha história com Moçambique foi: eu vim para ficar, abrir uma das empresas onde eu era acionista, o Grupo Salvador Caetano, um dos maiores grupos da Europa e hoje em África, já estamos em 24 países em África. Claro. E vim para fazer a abertura do grupo e ir embora. Ir embora. Hoje afirmo que sou moçambicano. Isso foi há quantos anos, Paulo? Isto foi há 13 anos. E hoje sou moçambicano de coração e de alma. E aqui estou, aqui em minha casa. Muita gente me provoca. Ainda hoje já não tanto, porque eu acho que as pessoas veem-me como sempre cá. E eu hoje olho para trás e parece que não tenho. Não tive outro país, mas continuo a gostar imenso de Portugal, continuo a ir visitar, até porque meus pais estão lá. Mas lembro-me que há uns anos, das primeiras vezes em que tive nacionalidade, de alguém me provocar e me perguntar do que é que eu gostava mais, se era de Portugal ou de Moçambique. Pelo que tive que responder de uma forma que até hoje não me esqueci, ficou gravada. Isso saiu assim de repente, que respondi com uma pergunta. E perguntei era uma entrevista também, perguntei à pessoa qual era a mulher que ele amava mais, se era a mulher, se era a mãe. Opa! E ele perguntou-me porquê. Eu disse: olha, porque eu amo as duas. Uma eu escolhi, a outra eu não escolhi. Portanto, tirando da relação para o país, Portugal foi a minha mãe. A tua mãe? Sim, sim. Moçambique foi a minha mulher, foi aquela que eu escolhi. Portanto, ficou resolvido e hoje tenho esse caso muito bem resolvido. Mas a maior parte do meu tempo está aqui, aliás, a maior parte da minha vida passa por aqui, a minha base passa por aqui. E foi com muito prazer que levei a nossa bandeira ao maior rally do mundo. Conta mais essa experiência de ter... porque quando se entra nas redes sociais, associa-se o nome do Paulo a carros, a corridas, e como é que começou esse bichinho, sendo que estava na Serra da Estrela? Primeira vez,
Que entre este bichinho eu devia ter 5, 6 anos e o meu pai, nós morávamos no interior, e leva-me a uma prova de motocross. Nós não tínhamos. O dinheiro que havia em casa era canalizado, os meus pais tinham muito isto, éramos 2 filhos, e o único dinheiro que havia recursos era para as necessidades básicas e apostarem na educação dos filhos. Portanto, não havia dinheiro que sobrasse para muita coisa. Portanto, Para um sorvetinho e tal. Sim, também não era. Queres uma coisa gelada, vai ali para a neve. Exato. Lá não tem esse problema. Vejo cá, ganhas muitos sorvetes. Mas a primeira vez lembro perfeitamente. Ainda hoje tenho o barulho e o cheiro da gasolina dessa prova de motocross, que era a 100 km lá da nossa terra natal, que é a Ceia, lá mesmo no meio da Serra da Estrela. E havia uma corrida, ainda hoje tenho na memória essa corrida, e desde esse dia disse, eu um dia tenho que ser piloto de motocross. Eu pensava assim. E a vida continuou. Tive só a minha primeira moto já aos 16 anos, porque comprei às escondidas, porque eu trabalhava sempre nas férias e tinha sempre os part-times, nunca deixei de estudar. E foi quando comprei a minha primeira moto, que deixava longe de casa. Até porque depois, quando fiz 18 anos, já comprei, já foi assumido. E comecei a entrar em corridas já depois de 18 anos. Portanto, já muito tarde. Qualquer desporto deve ser algo que deve nos acompanhar desde muito cedo, para que o estágio em que o desporto a pessoa tem que vir já com uma mentalidade vencedora e com muita preparação, tal como na vida. Nós temos que fazer eu não acho que tenha sido realmente tarde, visto que conseguiu levar a uma bandeira de um país. Sim, houve muita dedicação depois disso. Entretanto, isto contando um pouco aqui também da minha vida, eu, entretanto, um dos maiores sonhos dos meus pais era o primeiro filho a ser formado e licenciado, portanto eu tinha que dar esse gostinho em casa, até porque foi numa fase muito complicada da minha vida. O meu irmão faleceu de acidente de viação, éramos 2, ficou só um, então eu tinha a obrigatoriedade de trazer esse feito para casa para dar uma alegria aos meus pais, e coisa que eu fiz. Antes de terminar o curso, foi quando, tal como comecei aqui na história, em que o queijo ajudou-me a minha vida. E então comecei a transportar os queijos do interior para as grandes cidades e começar a vender porta a porta aos supermercados, aos restaurantes, o tal famoso queijo. E comecei a criar uma marca. E comecei a entrar para os supermercados maiores e comecei a exportar e comecei a vender para todo mundo esse queijo e comecei a criar uma das maiores marcas, que acabei depois por vender essa empresa, e foi essa que me ajudou a entrar noutros negócios e a entrar depois para a vida empresarial. Portanto, como é que chamava a marca? Não? A marca era Paladares de Origem, que era uma marca muito conhecida em Portugal e já em alguns países onde havia uma influência de produtos portugueses, que vendia não só esse queijo. Entretanto, acabei por alargar todo o leque da empresa e acabei de criar uma empresa com todos os produtos regionais que tinham dificuldade em chegar às cidades. Hoje, em Portugal existe já grandes estradas e rodovias, portanto não existe muito problema de logística, coisa que nós temos uma dificuldade, é uma grande dificuldade que temos aqui, de chegarmos, os produtos chegarem facilmente. Não há escoamento possível. Um grande produtor no Niassa, em Lexia, que produz produtos a um preço barato, nós não conseguimos receber em Maputo, se o quisermos receber regularmente. Não temos, ainda é preciso desenvolver infraestruturas, é necessário desenvolver a logística. Acho que esta é uma das grandes necessidades que nós temos no país. É claramente o desenvolvimento de infraestruturas e da logística para que nós consigamos e toda a gente consiga estar no mesmo patamar. Porquê? Porque o agricultor que esteja na Zambésia, ou que esteja na Ampula, ou que esteja em Alexandria, consiga fazer chegar os seus produtos e consiga vender. E foi isso que foi o meu trigger aqui,
foi encontrar uma oportunidade de quem tinha dificuldade de trazer para as cidades os seus produtos e começá-los a trazer, criar uma marca única, que era esta, Paladares da Origem, e começarmos a bater às portas e começarmos a colocar nos supermercados, nos restaurantes, em quem consumisse aqueles produtos. Qual foi a primeira dificuldade para poder furar? A primeira dificuldade é aquela que toda a gente, e que eu hoje ouço os jovens, é a dificuldade financeira, de acesso a crédito, e crédito alto. Isto acontece em qualquer parte do mundo, acontece em qualquer jovem, porque é muito difícil. Ou hoje também estou no lado da banca, não é? Também sou banqueiro, sou administrador de um banco, e consigo ver claramente e com transparência qual é a dificuldade. Um banco é um negócio também, claro. Uma empresa exatamente igual, não corre riscos nenhum. E a maior dificuldade que existe é essa, mas eu acho que nós temos que acreditar, temos que ir. O meu primeiro dinheiro, apesar da família modesta, foi o meu pai que me ajudou, porque é uma história engraçada. Depois de toda a vida a trabalhar, do filho ter feito e cumprir a promessa de conseguir terminar o curso, com muito esforço, o meu pai ofereceu-me um carro, e a primeira coisa que eu fiz foi vender o carro que o meu pai me ofereceu para começar a financiar a minha atividade. E fiquei sem o carro. Mas falei com ele e perguntei-lhe. Ele ficou triste, porque pensava que as coisas pudessem não correr, e aquilo era fruto do trabalho dele. E dele e da minha mãe, dos dois. E o filho tomou uma decisão de vender o carro que ele tinha, que ele nunca tinha tido, 0 km, para financiar a sua atividade. E foi uma atitude extremamente arriscada, que graças a Deus... Mas nobre, mas sabes, Nelson, nobre, e foi a experiência que os meus pais me deram, e por isso é que eu hoje as pessoas perguntam como é que me preocupo e como é que ajudo, porque eu acho que quanto mais nós ajudarmos, mais recebemos. Não faço de ajuda por essa razão, não estou à espera nada em troca, mas eu acho que o ser humano, na sua essência, tem que ser bom. E se todos nós formos bons, ajudamos, e as coisas ficam muito mais fáceis, quer nós enquanto ser humanos, quer junto do próximo também, e acho que deveremos ser assim. Os meus pais claramente ficaram preocupados com esta decisão altamente arriscada, porque para o sonho deles, eu acho que acontece com os nossos pais, querem aquela vida certinha para o filho, pacata e tudo, para funcionário público, ou vai para o banco, e fica ali garantido, tudo garantido. Tudo garantido. E eu fiz exatamente o oposto. Nada garantido, completamente arriscado. E sem um grande plano de negócios, só com uma carrinha e carregar e ir bater às portas, tentar vender. A única coisa grande que tinha era o sonho. Era sonho, era isso. Também não pagava imposto, também não precisava de pagar taxas sobre isso, portanto essa aí eu pensava sempre para grande. E foi o que me moveu. Portanto, esse foi o grande combustível para eu poder avançar. Quando vendi essa empresa, arranquei num outro projeto que ainda hoje tem uma ligação à indústria, que cresceu durante os 12 anos a seguir a isso, foi iniciar na restauração. E começámos com restaurantes muito famosos em Portugal, que eram o Serra da Estrela, que tinha a minha base de origem, e que estavam implementados nos centros comerciais espalhados pelo país. E ao chegar a Moçambique, portanto, isto foi mais ou menos em 2000, mas ao chegar a Moçambique, em 2012, já nós tínhamos cerca de 100 restaurantes, já tínhamos cerca de 1000 trabalhadores a trabalhar. Portanto, já era uma grande cadeia a operar. E foi quando, numa das empresas onde eu era acionista, o Salvador Caetano, me fez vir cá abrir. Eu já trabalhava em África, em 2 empresas semelhantes, mas no East África, Angola e Guiné-Bissau, que ainda hoje continuo a trabalhar. E já trabalhava desde Angola 2006 e Guiné-Bissau desde 2009. E quando cheguei a Moçambique, acho que foi algo mágico. Vinha para abrir esta minha empresa onde eu participava, a Salvador Caetano, hoje uma marca já conhecida muito nestes anos de implementação, e vinha só para fazer a abertura da empresa e ir embora. Mas isto é como
é como os amores, não é? Apaixonas-te e casas. E casas. E a partir desse dia nunca mais voltei. Acabei Poxa, depois 13 anos já. Acabei depois por, em 2018, tomar uma grande decisão, vender a minha participação nos restaurantes lá, porque estava a ser pressionado para voltar, mas a minha decisão estava tomada. Não era sair daqui e não tão pouco voltar e entrar. Mas cá tem... Por isso é que eu voltei com a ligação à restauração, porque cá tem restaurantes também, alguns deles bastante conhecidos. Aliás, todos eles, modéstia à parte. Os nomes são sempre peculiares. O Paulo é que os escolhe, por exemplo, o Manjar dos Deuses. O Manjar dos Deuses é o único que eu não escolhi. O Manjar dos Deuses era um ícone. Quando eu cheguei cá, acho que foi dos primeiros restaurantes. Eu fui a 2 restaurantes quando cheguei em Moçambique. Foi o Piripiri, que eu acho que deve ser, toda a gente deve ser. O cara no aeroporto vai o Piripiri. Exatamente. E na altura havia um que não é nada daquilo que é hoje, porque a Marginal era uma pequena estrada ali antes das obras, que era a Costa do Sol, ainda no antigo Costa do Sol. E depois foi o Manjar dos Deuses, que eu fiquei altamente impressionado com o Manjar dos Deuses, que era um restaurante na altura, já devia ter uns 10 anos de existência, mas fiquei muito impressionado, muito bem impressionado com a qualidade da comida, com o atendimento, porque parecia que estávamos em qualquer parte do mundo, em termos de qualidade. E fiquei com um bichinho. Não pensei em comprar logo, evidentemente, mas ao longo dos anos, assim que apareceu a primeira oportunidade, comprei. Portanto, esse foi uma marca já que era moçambicana, era uma marca cá. Mas depois, entretanto, tivemos a questão do Tasca, da nossa Tasca, um restaurante também ali na Jorgeira, era em frente, sim. Em que a Tasca é um nome corriqueiro. Sim, eu acho que a Tasca o remete à sua origem. A Serra da Estrela. Porque quem conhece a Tasca e vai lá vê que é um sítiozinho, mas bastante acolhedor, familiar e coisa. Nos remete mesmo à origem. Então, tenta trazer isso para dentro, porque a restauração também nós temos, é uma experiência. E a pessoa onde está tem que efetivamente também sentir-se bem. E tem que ter, além da comida, ter uma experiência. E a Tasca consegue transmitir isso aí. Depois tenho também uma marca que já vem comigo há muitos anos, fui eu que a fundei, que a desenhei, que é o Brasa Rio, que temos na Matola e temos no BMO. Brasa Rio é uma churrascaria, portanto, muito ligada ali ao conceito do Brasil, das picanhas, das caipirinhas, de um restaurante alegre e divertido, mas que seja também acessível a todas as carteiras e o maior número do público que venha, e tem tido muito sucesso, tem tido muita gente. Portanto, na área da restauração continuei com este bichinho e apesar de não ter a dimensão que já tive no passado, acabei por nunca sair da indústria e acabei sempre ficar aqui na... A que horas é que o Paulo dorme? Se é que dorme? Não, eu durmo bem. Já tive alturas da minha vida que se calhar não dormia, porque no meio de muita história de sucesso já houve muita dificuldade. Em 2008, 2009, o mundo transformou-se. Tal como nós recentemente tivemos com o Covid, que não voltou a ser o mesmo. Em 2008, 2009, houve a crise, chamada crise subprime dos Estados Unidos da América. Grandes bancos como a Lehman Brothers faliram e a Europa foi também logo afetada. E claramente o consumo baixou drasticamente e na altura eu estava muito exposto ao consumo, porque a restauração vive consumo, vive daquele pocket money que as pessoas têm para ir comer e para ir à restauração. E na altura passámos muito mal, porque as vendas caíram cerca de 30%. E foram anos muito difíceis, aliás, para sairmos mais uma vez da zona de conforto, daquela de arriscar. Na altura estávamos bem em Angola, na Guiné, mas era preciso repartir as receitas da vinda delas, e foi quando também apareceu Moçambique nesse seguimento. Nesses anos era muito difícil, portanto eu dormia bem quando ia para a cama, porque estava cansadíssimo, mas se acordasse já não voltava a dormir porque as preocupações eram gigantes. Como superou essa fase? Bem, o trabalho, nunca desistir.
eu, quando depois vim para Moçambique em 2012, já as coisas estavam num sentido ascendente, já as coisas estavam melhores, portanto não deixámos que tivemos que encarar os problemas de frente. Eu acho, Nelson, deixa-me só meter-te aqui um parênteses, que os problemas fazem-nos crescer. Eu vou-te contar uma história aqui em dois minutos, para não te roubar muito tempo, mas uma história de há 2 meses, 3 meses que se passou comigo. Eu estava num dos nossos restaurantes, para não identificar pessoas nem locais, mas num dos nossos restaurantes, tínhamos um problema de roubo. De roubo com complô entre gerente, subgerente, entre direção operacional, em que o serviço estava a degradar, estava a haver uma indisciplina completa, os KPIs, portanto os indicadores da atividade, estavam completamente todos estrambilhados e tivemos de tomar uma decisão mesmo drástica. Foi despedir toda a gente. E eu, no final do dia, vou para casa, passo uma noite sem dormir e disse: poxa, eu tenho 51 anos, já com algum património, já com responsabilidades, sendo presidente de uma fundação, sendo PCA de uma grande empresa, sendo administrador de um banco, agora vou ter que ir para a frente do restaurante, não tem ninguém. Mas vou ter que ir, se calhar, porque amanhã preciso de abrir. E outro dia chego ao escritório e olho para um jovem que era o gestor de controle de gestão, e olho para ele e lanço-lhe o desafio: Clécio, vais tomar conta do restaurante? Ele: a sério, acredita em mim? Claro que acredito. Trabalha connosco já há bastante tempo, um jovem muito dedicado, e a verdade é que ele aceitou o desafio, passou lá todo dia. Eu esses dias estive com ele e ia lá acompanhá-lo. A verdade, mudou a vida dele, porque ele triplicou o salário dele, porque uma função é completamente diferente, virou de escriturário e controle de gestão do escritório para ir para a operação e ele ser o gerente. E hoje é o responsável, está feliz e sem da vida, e o restaurante tem uma performance espetacular. Ontem fui lá jantar e ele estava feliz e sem da vida, e mudou a vida dele, e a minha estou completamente mais descansado. Portanto, mas isto só deu a oportunidade para ele e para mim, num momento em que o problema foi gigante e eu pensava que não tinha solução. Agora, eu acho que o que nós não podemos virar é metermos a cabeça na areia, tipo avestruz, e meter a cabeça na areia, pensar que tudo passa. Nada passa se nós não encontrarmos soluções. Portanto, nós temos que encontrar soluções para resolvermos os nossos problemas e não fugir delas. Termos cabeça fria, pensarmos e conseguimos superar assim. Portanto, e é assim que eu tenho superado algum dos problemas. Não, eu, depois de passar horas e quilómetros, as pessoas não têm noção do que é estarmos no meio de um deserto, que não vês ninguém, a mesma coisa, estás no alto mar, sozinho, e tens um problema qualquer, e depois de conseguires ultrapassar o problema que lá tenhas no meio do deserto, no meio disto tudo, e o conseguires ultrapassar, tu dizes assim: só não há solução para o mundo. Arranja sempre uma solução. Há sempre uma solução. Sempre uma solução. E eu acho que é isso que as pessoas têm. Os problemas não são o fim do mundo. Podem ser o princípio até de grandes soluções que nós possamos ter. E eu tenho, ao longo destes meus 51 anos de vida, tenho tido a prova disso. Portanto, hoje, quando me aparece esse grande problema, temos que respirar fundo, temos que pensar, temos que ver que planos e quais são as saídas que temos para eles, e arranjar soluções, porque não existe um problema que nos deite abaixo e que não haja solução. Já passei crises, já passamos os Covid, já passamos as manifestações, já passamos tudo isto e continuamos cá. Em tempos de crise, tiro o S, que fica CRI. Então, como é que cai de paraquedas? Eu, quando abri o programa, mencionei a questão de que o turismo em Moçambique tem uma nova cara. Como é que acontece isto?
Bem, eu sempre fui defensor e ao longo dos anos, acho que nós, quando apareceram as primeiras, se começou a falar das primeiras grandes riquezas e que íamos ser todos ricos, e coincidiu com a minha vinda para Moçambique, em que se falava da questão de sermos maiores produtores de carvão e que iríamos entrar para a elite do gás e que tínhamos os rubis e os ouros. Eu ponho-me a pensar que sim, que isso é bom. Eu acho que isso nos pode fazer de um país rico, mas isso não é para o Nelson, não é para o Paulo, não é para o comum dos mortais, porque no final do dia não vamos vender esses produtos e dividimos o dinheiro por todos nós. Não ficamos com mais dinheiro na carteira. Claro. Eu acho que este dinheiro deve ser bem coletado pelo Estado. Foi criado um instrumento que eu acho que tem que tomar conta desse dinheiro, um fundo soberano. Esse fundo soberano tem que funcionar como um banco de desenvolvimento para o nosso país. Esse dinheiro tem que financiar aquilo que eu há pouco estava a falar das infraestruturas e da logística e do desenvolvimento. E depois, através do desenvolvimento destas infraestruturas da logística, nós criamos condições e criamos a dinamização da agricultura e do turismo, essencialmente, porque temos um potencial. Eu conheço, hoje, felizmente, devo conhecer, não sei se já cheguei aos 100 países, mas já conheço muita parte, todos os continentes, aliás, exceto a Austrália, que não conheço e gostaria de conhecer, mas já lá estive perto, mas conheço quase todo o mundo. E nós temos um potencial enormíssimo. E eu acho que essa é a nossa maior riqueza. E aí, investindo nós no turismo, é que nós conseguimos, efetivamente, distribuir a riqueza por todos. Porque é criando trabalho, criando oportunidades, e toda a gente ter acesso ao dinheiro que entra, e aí nós temos através da atividade, através do emprego, através de vendermos um serviço, através de vendermos um produto, todos nós podemos participar na riqueza. Portanto, sempre fui apologista que o caminho para todos os moçambicanos é a industrialização, a agricultura e o turismo. E desde o primeiro dia que eu fui para fora nas competições, o primeiro desafio que lancei às entidades competentes era assim: eu, Paulo Oliveira, quero correr como moçambicano, quero retribuir aquilo que o país me deu e quero levar a nossa bandeira. Felizmente, os governantes da altura carinharam a ideia, aceitaram a proposta e eu próprio eu levo a nossa bandeira. Eu acho que uma das coisas que nós temos que vender é o nosso turismo. E filo de uma forma genuína. Filo de uma forma como um gestor. Achei também que era um bom racional para o meu projeto, porque o meu projeto precisava de financiamento. Sabia que não era o Estado que era a solução. O Estado tinha tantos problemas ou mais que eu. Somos mais de 33 milhões a pedir. Então, o que eu pensei para montar a minha narrativa foi: se isto é um projeto nacional, eu vou bater às empresas, será mais fácil elas patrocinarem um projeto de interesse nacional do que patrocinarem o Paulo Oliveira. Sabe quem é este maluco que vai para o meio do deserto com uma moto a dizer que vai com uma bandeira? Sim. Que leva a bandeira só, patrocínio. E as pessoas começaram a ver resultados. Comecei com esta brincadeira, eu a financiar em 2018, eu e a nossa bandeira, portanto, éramos dois solitários. As coisas começaram a crescer. Em 2019 vamos para Marrocos fazer as primeiras grandes corridas e estar nos grandes palcos. 2020 fazemos o apuramento para o Dakar numa grande corrida que fizemos em Espanha. O primeiro rally que fizemos. 2021 disputo o Campeonato do Mundo de Bajas, trago o 3º lugar para Moçambique, algo que me honra e que trazemos um lugar que poderia ter sido primeiro, mas apesar de foi um ano muito difícil mesmo, foi o ano do Covid, foi um ano também que a nível familiar nos aconteceu uma coisa muito
difícil. O rapto do meu sobrinho também, que me afetou, e que me afetou claramente a prestação nas últimas 2 corridas, mas conseguimos ultrapassar tudo isso, e conseguimos trazer o 3º lugar, e depois, no final de 2021, vamos para o Dakar, e cumprimos o sonho, em que o meu compromisso com o país era estar uma vez e voltar, e desta vez, este ano, muito em breve, vamos para a 4ª edição, e somos dos únicos atletas, não diria o único, mas dos únicos atletas a conseguir já fazer o Dakar, portanto o rally mais difícil do mundo, o rally que é a corrida a seguir à Fórmula 1 mais vista do desporto motorizado. Agora em 2026? Em 2026, ainda seguimos este ano. Tem noção de que em 2026 tem 52 anos? Tenho essa noção, mas isso é o exterior, porque o interior ainda não cheguei aos 20. Ok. Então seremos dos poucos pilotos a fazerem moto, em SSV, em Jeep e agora em caminhão. Portanto, isto vai ser um feito e um achievement também para mim, para o meu acervo pessoal bastante, que nunca me passou pela cabeça chegar tão longe. O Paulo gosta de procurar problemas para os resolver, certo? Faz parte da nossa essência, faz parte precisamente de nós procurarmos esses problemas para encontrarmos soluções. Eu acho que quanto maiores forem os problemas, maiores serão as soluções. Já partilhei um que muito recentemente passou. Já tive outros, mas eu continuo a afirmar que o único que não tem a mesma solução é quando chega o nosso dia final e esse seu destino está marcado. Portanto, desse nada podemos fazer. Agora, no dia-a-dia, claramente, escavo buracos para poder tapar. Eu acho que aqui há muitas coisas que nós podemos aprender e claramente o sonho é a base para tudo, né? Sonhar grande e essa vontade de resolver os problemas, não desistir. Que conselho daria para quem está lá a casa, que está sentado, desmotivado, não sabe que rumos que rumo tomar, mas está a ouvir o Paulo a falar agora? O que é que diria para essa pessoa que não sabe o que vai fazer amanhã, o que vai fazer daqui a 2 horas? Eu acho que uma das coisas que nós temos que fazer é nós próprios desafiarmos, escolhermos um grande propósito. Nós não podemos escolher muitos propósitos na vida, porque depois, se temos muitos sonhos, não vamos conseguir concretizar nenhum. Claramente que depois, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa etapa, nós podemos escolher outros sonhos, e pode ser um sonho a nível profissional, a nível do hobby, a nível familiar, todos estes. Mas devemos eleger e irmos depois de etapa em etapa. Se te recordas, quando eu te falei há pouco qual é que era o meu maior sonho era ser alguém na vida, era vencer na vida. Ainda não era ser piloto de motocross, porque é como eu te digo, e se te lembras, eu tinha dinheiro, mas não tinha tempo. Uhum. E quando tinha dinheiro, não ia agarrar no dinheiro que eu tinha para ir ver o outro sonho. Uhum. Não, a prioridade era aquilo. Era, vamos fazer aquilo, vamos criar estabilidade, vamos financeiramente estar estável, para depois fazer o outro sonho. Porque o outro sonho precisa de dinheiro. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Portanto, e às vezes eu acho que os jovens perdem-se. Querem fazer tanta coisa, e não definem as suas prioridades. Eu acho que temos que priorizar, escolher um deles, trabalharmos, termos foco, termos determinação, trabalhar e preparar isso. E depois, quando chegamos a este patamar, quando tivermos consolidado este patamar, podemos pensar no segundo. Porque se estamos a pensar no segundo sem realizar o primeiro, nada vai acontecer. E eu acho que este é o grande problema, por vezes, que os jovens se perdem na questão mesmo até desta interatividade das redes sociais e tudo, da informação
e da coisa fácil. Existe hoje grandes problemas, nomeadamente que advém das redes sociais, a questão dos jogos online, destas coisas que parece tudo muito fácil e que destroem. E é muito importante nós focarmos e sermos muito determinados para sabermos aquilo que nós queremos. E que não há dinheiro fácil. Esta coisa do nhonguista, não existe. Existe num curto tempo. Uhum. Se formos a ver e depois se olharmos para trás, aquilo esfuma-se. É preciso consolidarmos as coisas, é preciso trabalharmos, é preciso prepararmos. E isto é importantíssimo definirmos qual é que é a nossa prioridade e trabalharmos com foco, com determinação para aquela prioridade e consolidá-la. Não é quando nós achamos que estamos preparados para a segunda, não. É preciso estar consolidado. Para tu abrires a tua segunda empresa, a tua primeira empresa tem que estar bem consolidada. Tens de ter o teu rendimento, tens de pagar os teus salários, tens de chegar ao final do mês pagar as tuas responsabilidades, tiveste de pagar os impostos, tiveste de pagar tudo. E quando ela estiver a funcionar, e tu só tiveste sucesso no dia que tu não sejas preciso lá. No dia que ela trabalha e ninguém se lembrar de ti, porque aquilo está a funcionar bem. Agora, tu não podes estar a abrir a segunda quando ainda tens problemas na primeira. Estás a fazer uma fuga para a frente. No mês a seguir, vais ter um problema para resolver, que é a primeira, mais a segunda. E aí por adiante. E nos sonhos exatamente igual. Portanto, é preciso consolidar-nos. Portanto, o conselho que eu daria e que dou para que os jovens definam qual é a sua prioridade. Definam qual é o seu sonho. E não há caminhos fáceis. Não há caminhos fáceis das coisas nos acontecer. O que a vida tem bonito, e hoje posso dizer isto, já aqui com os meus cabelos eriçados, é que é preciso saborear as dificuldades. Porque as dificuldades também se saboreiam. Tu, quando consegues uma grande conquista, que sofrestes, que choraste, que passastes pelas passas do inferno para lá chegar, vai-te saber também quando olhas para trás. Isto tem muito valor. Esta questão, tu olhas para trás e vês que foi com a tua força, foi com a tua energia, foi com o teu empenho, foi com o teu trabalho que conseguiste esta vitória, conseguiste alcançar, isto tem um valor incalculável. Isto dá-te uma gratidão de coração brutal. Quando tu consegues olhar para trás e conseguiste impactar hoje diz-me assim, o que é que te fazes mais feliz? Olhar para trás e conseguir ver onde é que eu consegui impactar pessoas. A minha questão já não está se vou ganhar mais 1 milhão de meticais ou menos 1 milhão de meticais, está onde é que conseguiste impactar. Eu hoje, o meu projeto mais recente nesta questão da mentoria estão em 2 jovens que hoje dia 5 de dezembro, estão nos Estados Unidos a participarem num torneio de ténis. São as 2 irmãs Zanganella, são 2 meninas, uma com 14, a Letícia e a Lorena, com 14 e com 16 anos, que o sonho delas é serem tenistas mundiais. E eu ajudei os pais durante algum tempo, até que este ano, no início do ano, o pai, tal como faz sempre, disse: Paulo, preciso da tua ajuda. Disse: Bernabé, vamos lá parar com isto. Eu não posso estar a ajudar assim, porque eu não tenho filhos da tua idade para fazer acordar da realidade. Mas sempre a me ajudar. Está bem, mas está na hora de começarmos a criar um projeto em que toda a gente conheça. Eu posso te ajudar, mas para chegarmos ao sonho das tuas meninas, se calhar nem todo o dinheiro que eu chego, e não vai ser só o Paulo Oliveira. Então assumi publicamente que iria apadrinhar e que chamamos num termo de ser o empresário delas, mas no fundo é só institucionalizar este apadrinhamento, e conseguimos levá-la, a Lorena e a Letícia, para a Europa. Conseguimos o primeiro green card para entrar num torneio internacional e jogar na Europa.
onde chegaram às meias finais impares as duas. Uau. Eu próprio fui para lá, tirei 3 semanas da vida, e isto foi a maior satisfação que eu vi quando elas chegam quase às meias finais. E tu impactaste a vida. E hoje estão onde as Manas Williams começaram, estão na Flórida, a participar num torneio internacional, e que tu olhas assim, pô, se conseguimos, pá, elas estão nos Estados Unidos a jogar. Isto é a tua maior vitória. E até chegar aqui foi difícil. Mas elas disseram, queremos ser jogadores profissionais. Nós queremos entrar para o torneio e sermos profissionais. Então, 2 jovens, uma com 14, outra com 16, e eu tenho quase certeza que vais ouvir falar deste nome, a Zangamela, no ténis, e vão entrar para o ranking mundial. Porque não tenho dúvidas disto, porque são 2 jovens em que apostei, em que lhe ajudo dentro da minha experiência para chegarmos lá e para ser, mais uma vez, disruptivo. Epá, e abanar o pai e dizer assim, pá, isto não é pedirmos, nós temos que construir projeto, temos que mostrar que as meninas valem muito mais, não é o meu donativo, pá, porque senão parece-te um pedinte e parece que eu estou a dar uma ofrenda quando saio da missa ao domingo. Não, temos que fazer uma coisa profissional, e é isto que nós temos que fazer, e não baixar os braços. Eu também posso, eu também quero, em meio às adversidades. Esta conversa está totalmente ligada àquilo que é o conceito do nosso Segredos de Almas. Obrigado, Paulo, pelo teu tempo. Tu não tens tempo, mas por este momento, por esta aula de sapiência. Obrigado por abrir a boca e deixar a tua alma falar. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso Segredos da Alma. Sigam as nossas plataformas, deem o vosso like, vossos comentários, que eu gostaria que nós mudássemos, de que forma queriam que nós impactássemos a sociedade. E principalmente, não se esqueçam de saborear as vossas dificuldades. Até já.